Olá, muito obrigado para você que está sintonizado no canal 15 da NET. Está começando aqui na TV Unifra mais um programa central do esporte nesta terça-feira para falar de canoagem, para falar de judô e de outros esportes também. Comigo aqui ao meu lado, José Quintana Júnior. Tudo certo, Quintana? Tudo certo. Isso aqui que eu acabei de observar, Jareta, que a gente já está começando a ir para aquela fase da vida que a gente tem alguns termos meio de pessoas mais velhas, digamos assim, né? Quais, por exemplo? Sintonizando. Então? O que era o ato de sintonizar alguma coisa, né? Girava, né? Girava até já a sintonia no rádio, na televisão. Hoje em dia não precisa mais disso. Hoje é o botão, né? É, a antena sintoniza sozinha. E às vezes até sintonizar, só clica uma vez e já vai direto. Sintonia fina, é. Professor Gilson Piber, como é que tá o senhor? Tudo certo? Beleza pura, tô nos sintonizando. Tá sintonizando? Nosso convidado de hoje do Central do Esporte é o Givago Ribeiro, o irmão do canoísta Gilvan Ribeiro, que conseguiu vaga para a Olimpíada do Rio de Janeiro. Givago, seja mais uma vez muito bem-vindo ao programa Central do Esporte. Obrigado ao convite, já sintonizado no Rio, né? Olha aí, viu? Já não ligado, sintonizado também. O Givago compartilha... É do tempo do sintonizado também, né? Com certeza. Olha aí, ó, mais um da nossa turma aí. Não, mais um. É que, sabe o que a gente brinca com isso? Porque essa geração nova, acho que eles não imaginam o que era. Às vezes tu tá querendo ouvir um jogo, por exemplo, aí tu sintonizava e aí dava uma movimentada no rádio, já desintonizava, entrava uma outra rádio, às vezes uma rádio argentina, Uruguai, tu ficava louco, ficava tentando sintonizar o rádio para pegar de novo. E dava muito chiado, aquela coisa toda, né? Agora, o que a gente não imaginava também era toda essa repercussão que teve aí pela vaga conquistada do Gilvan Ribeiro. Na verdade, a gente ainda nem imagina como vai ser na Olimpíada toda a emoção que vai gerar a participação dele. Ou até dá para prever um pouquinho. O fato é que o Gilvan Ribeiro, ao lado do Edson Silva, conseguiu vaga no K2 200 metros para a Olimpíada do Rio de Janeiro. Algo que, vamos botar assim, uma década e meia, 15 anos, né? Buscavam. Até eu ia dizer, o Givago falou uma frase muito interessante nas redes sociais. Nas redes sociais. Como é que foi o conselho que tu passaste para o teu irmão em relação a colocar a história em jogo dentro dessa metragem, dos metros da prova final para conquistar essa vaga? Nós fizemos uma análise técnica, né, o que foi a eliminatória na sexta-feira, e me preocupou muito os canadenses passarem para a fase final com o melhor tempo, e o Brasil ainda está 4 décimos atrás na posição, né, e foram exatamente os 4 décimos que faltaram para nós em 2011. E eu falei, essa história não vai poder repetir, a gente vai ter que mudar essa história. E o Gilvan me deixou mais seguro quando ele falou que no final da eliminatória, na parte final da prova, eles tinham segurado um pouco a embarcação, eles teriam cerca de 20 remadas a mais para distribuir na prova no momento final, e que isso poderia ser muito favorável, né, na fase final do evento. E ficou bem claro, né, a gente vê as imagens aí, que eles conseguiram distribuir melhor ainda durante a prova, e surpreendeu os canadenses aí no final, né, conquistando a vaga, né? O Canadá que pelo menos 3 edições olímpicas não fica fora, né? E agora o Brasil toma essa vaga aí e vai disputar esse sonho olímpico, né? Professor Gilson Piber, momento histórico para a canoagem brasileira, né? Principalmente para a canoagem gaúcha, canoagem de Santa Maria e tudo mais. Como, né? Além do êxito do Gilvan, né, tem o Edson Silva, né, o popular Edinho, que é da cidade de Guaíba. Né, e são atletas que chegaram a treinar em Caxias do Sul. Treinaram junto com o Givago. Né, em Caxias do Sul. Então, tem muito a ver essa relação gaúcha. Eu vi a prova, mas no final ali me emocionei com aquela chegada e perde um pouco a razão, né, e fiquei em dúvida. Né, Mas vamos acompanhar junto com o telespectador, Quintana, Givago. Olha se não é de se emocionar mesmo. Os canadenses passaram e daí teve o sprint, né, do Gilvan e do Edinho, né, ganhando ali por 7 décimos. Então, olha só. É uma pontinha quase do barco, né? E é muita emoção, assim. Para quem acompanha a história, né, da família Givago, para quem sabe, né, da origem humilde da família, é muito gratificante, assim, é muito gratificante, porque a gente sabe da luta, não são atletas mascarados, sabe? Mantém a humildade, trabalhando sempre com seriedade, buscando o bem comum, né? Não tem aquela coisa de buscar, sabe? Eu sou o cara, eu sou isso, não. Então eles mantêm isso, né? E foi gratificante. Olha, eu confesso que fiquei muito emocionado mesmo, porque era uma conquista, sabe, que a gente esperava, mas sabia que era muito difícil, muito complicado. E na reta final,
né? Eu vi algumas manifestações, né, do Gilvan até tratando-se, né, das costas, né, do desgaste do treinamento, do trabalho, e isso deixa a gente comovido, é gratificante. Repito, fico muito satisfeito e, né, não é fácil estar no lado do irmão, né, do atleta olímpico. Ele também não está lá, mas não está lá de físico, mas de coração sempre esteve. Eu acho que foi importante também nessa conquista. Eu acredito que todos nós sabíamos do quanto era difícil, mas não é à toa. E o Robson Brilhante, diretor de imagem, acaba de me lembrar que a gente tem essa imagem ali atrás, logo atrás do professor Gilson Piber, aí nesse painel aí, ó. É o Gilvan Ribeiro, um atleta olímpico, tá no painel aí do estúdio da TV Unifra, do Central do Esporte. E para vocês lá no momento da passagem da linha de chegada, a gente tem algumas imagens disso, Givago, mas eu queria saber a tua mãe, o teu pai na hora, estavam acompanhando, pularam, vibraram, o que deu na cabeça deles? Enfim, a gente sabe que você fez um gritedo lá já. Sim. Agora. E o seu Jorge, a dona Cristina lá, o que eles fizeram na hora? O seu Jorge, no momento, ele estava no emprego dele, no serviço, então, a caminho de casa, né? E a minha mãe estava na Quarta Colônia fazendo uma trilha com as amigas, e eu era o responsável por passar essas informações via telefone, né? Só que eu perdi o contato depois da prova, porque fiquei muito emocionado, e fiquei acho que uns 15 minutos sem mandar a resposta para eles. Aí meu pai, quando chegou em casa, viu a loucura que eu estava e já entendeu Sim. que tinha dado certo, né? A gente passou o recado para minha mãe também, imediatamente. Elas estavam com um grupo de amigas que são também fãs do Gilvan, enfim. Comemoraram muito também durante a trilha, já vieram em carreata comemorando, digamos assim, até chegar em casa. E daí à noite fizemos uma festa, digamos assim, uma feijoada assim, de comemoração, já na comemoração olímpica. E esse momento ali, eu já vinha, né, sofrendo, digamos assim, há 24 horas antes da prova, né, acompanhando a eliminatória. E não dormi direito naquela noite, também fiquei naquela expectativa e fazendo contas. E quando eu fui dormir, de fato, acho que às 2 da manhã, eu tinha uma certeza. Eu falei, cara, vai acontecer isso. Então, essa ansiedade, eu acordei com ela, foi sintonizando ali na internet para tentar pegar as imagens. E aí fui me atualizando com os tempos, enfim, vendo as outras provas acontecendo e o Brasil indo bem em outros momentos também. Aí, quando aconteceu a prova dele, eu falei, bom, tá concretizado aí, né? Os 15 anos de aposta, de acreditar. Mesmo numa reta final tão decisiva, né? O Gilvan com essa lesão que ele está tendo aí na coluna, séria a lesão dele. Não Dá para perceber pelo caminhar dele, né? Ele caminha um pouco, parece que puxando uma das pernas, né? Essa lesão, ela já acompanha ele desde de Caxias do Sul, então faz um bom tempo que ele vem tendo que administrar as dores durante o treinamento, né? Foi uma coisa que preocupou a gente durante a semana, ele vinha me falando sobre isso, mas conseguiu superar mais uma vez, né? Por forças próprias aí, e conquistar esse feito, né? Acho que um momento histórico, não só para a nossa família, tanto para a canoagem, como para a cidade. Sim, também. Isso aí é medalha de ouro no Pan-Americano. Né? A gente está comemorando a vaga, mas a conquista aí também é medalha de ouro do Pan-Americano. Pan-Americano de canoagem. Eu acho que essa imagem importante, quem está premiando ali é o Álvaro, né? E o Álvaro foi uma das pessoas que nos acolheu em 2003, quando a gente saiu aqui de Santa Maria, e acreditou no nosso potencial lá em Caxias do Sul, né? Nós não tínhamos nenhuma esperança aqui na cidade em termos de almejar uma Olimpíada. E o Álvaro, por intermédio do Evandro, que fez um estágio muito interessante lá em Caxias na época, acabou nos acolhendo e foi, digamos assim, o início de uma jornada, né? E de eventos internacionais. E o Gereza pôde acompanhar isso enquanto ele trabalhou em Caxias também. Então, acho que interessante essa imagem do Álvaro premiando o Edinho e o Gilvan também ali, né, como chefe de equipe, membro da delegação brasileira. Acho que não é uma coincidência, não. Acho que é um fato também que premia ele, né, como coadjuvante nessa história, né. Givago, é claro que eu perguntei para ti dos 15 anos, porque sempre, eu acredito que tu como irmão mais velho, e não só como irmão, né, como companheiro nessa trajetória, né, tu participou de tudo isso. E depois a gente até acha que a gente pode conversar sobre, talvez, o teu sentimento de não poder nem estar competindo nessa fase, né? Mas qual foi a mensagem que tu passou para ele antes da prova de incentivo? E se de fato já caiu a ficha, porque não faz um ano ainda, a gente vinha conversando contigo, a gente conversou também com o Gilvan, que teve o Pan-Americano, e teve aquela situação que, por uma escolha do treinador, ele saiu da prova que ele estava habituado a disputar, que era com a 4.000, né? 1.000 metros.
e ele passou, eu não sei se o K2, ou não, era K1 200 metros, era de tiro curto, era tiro rápido, né? Ou seja, uma outra... E eu tava explicando pro Giaretta, assim, que se a gente fosse fazer um comparativo para quem em casa não entende muito de canoagem, e aí eu gostaria que tu me corrigisse se eu estivesse errado, mas seria mais ou menos o biotipo do cara que compete uma prova no atletismo de 800 metros ou mais, e o cara que disputa os 100 metros. 100 metros ou 200 é uma explosão maior, e 800 metros já exige uma certa resistência, uma certa estratégia para a prova, de saber a hora de dar a força final, da explosão final. Não pode ser 100% da prova em explosão, porque não tem como aguentar o tiro. E ele teve que mudar a forma até mesmo dos treinamentos em um pouco espaço de tempo. Que até o Gilvan nos falou, acho que foi o Gilvan ou foi o Givago, eu não tenho certeza, que em média, em termos de ganho de tempo, leva-se 1 ano para conseguir baixar aproximadamente 1 segundo. Ou seja, o tempo era muito curto para ele ter essa explosão muscular e essa mudança. Então, tudo isso que simboliza essa luta e essa transformação tão rápida, né, para chegar à Olimpíada. Então, quanto à mensagem, né, que nós conversávamos, essa questão de motivação, uma noite antes ali da final, né, você tinha essa expectativa, você comentava muito, vai dar, não vai dar a vaga, enfim, nas redes sociais tu via o pessoal se manifestando, né, após a eliminatória, enfim, e o que nós conversamos foi que tirasse essa pressão, né, dos pensamentos, enfim, porque 15 anos dessa história, desde o início aqui em Santa Maria, já estavam consolidados, ninguém poderia apagar isso. Né, desde as conquistas em Jogos Pan-Americanos em 2011, Toronto depois em 2015, em estar disputando um pré-olímpico, enfim, só em estar naquele momento, já classificado para uma final, um possível pódio também novamente, então que ele tirasse essa pressão, que muitas vezes a gente também se impunha, e pensasse que já foi feito. Né? O que ele poderia fazer na final era só repetir o que foi feito nos treinamentos e que não levasse consigo essa pressão, a cobrança que vem dos familiares, da torcida, e que até que ele coloca, né, depois no Facebook lá, pessoal, eu vou estar me desligando a partir de agora, não volto, não respondo mais ninguém, só depois da prova ele se manifestou. Né? É o retiro do atleta, né? Então isso é uma estratégia que a gente vem utilizando. E a nossa mensagem, a mensagem que eu mandei para ele, a conversa, né, uma noite antes da final, foi justamente essa. Né? Esquece o tamanho, né, a grandiosidade de tudo isso e lembra que o mais difícil já foi feito. O Gilson acompanha desde o início também e lembra como que era ter que ir para a barragem, caminhar durante 1 hora, passar por trilhas e montanhas, correndo um certo risco também. Então ali sim que era o momento decisivo. Né? E isso a gente conseguiu vencer. Então o que se propunha depois, durante uma prova do Pan-Americano, vou te dizer que era muito mais difícil às vezes cruzar aquele mato ali, né, arriscando ser picado por uma cobra do que vencer um canadense até mesmo, né? Então, o pior já tinha passado e a história já tinha sido escrita, né? Então, ele se sentiu mais leve com isso, né? E essa questão dele ter que trocar rapidamente da categoria e ter disputado o Pan-Americano no K4 com a medalha de prata e em seguida ter o corte no Mundial, onde ele não disputou mais a prova do Mundial no K4 e acabou pegando uma prova que sobrou, seria do K2 200 metros, fazendo a parceria com o Hans Malmo, que era a antiga dupla do Edson Silva. E nem por isso deixou de remar forte, nem por isso deixou de acreditar também na embarcação, no novo parceiro. Fizeram alguns resultados, né, um pouco significativos. E isso motivou o Gilvan a voltar para o Brasil daquele Mundial e disputar o campeonato nacional na embarcação individual 200 metros. E foi o campeão da categoria, venceu o Edinho, que era o atual tetracampeão invicto, e bateu o recorde da pista. E já era um treino para ele, na verdade. Exatamente. Então essa mudança, que para nós, no início, parecia uma punição do treinador, o Gilvan soube virar a situação a favor dele e provar que, ok, na nova categoria, então, agora eu vou ser o melhor. E venceu o Edson, que era o atual campeão, tetracampeão invicto na modalidade ali, na categoria, bateu o recorde da pista e acenou, digamos assim, para o treinador, né? Opa, então eu posso fazer uma distância curta, né? Sou um atleta preparado para isso. E o treinador também começou a inverter, a mudar as estratégias, tanto que fez a dupla do Edson, né? Que já tinha um histórico nos 200 metros, e o Gilvan, que era a revelação naquele ano. Foi na revelação no ano passado, no caso. E tá aí o resultado, né? Podia dar outro. Professor Gilson Piber. Esse tempo, Givago, né? 34 segundos e 45 centésimos. Para a Olimpíada, tem que melhorar ainda mais?
Esse é um tempo... Para tentar pódio. Esse é um tempo que não serve como base de comparação, porque tivemos vento contra no momento da prova. Então, eles têm um tempo registrado já de 31 segundos em Curitiba, em raia sem vento, e é um tempo que é competitivo, tá? A Olimpíada, ela é um momento único, onde se espera, sim, que os melhores tempos estejam ali, mas muitas vezes o fator clima, o fator vento pode influenciar muito. E no Rio de Janeiro vai ter isso, né? Por estar muito próximo do mar, vento vai ser algo que vai influenciar. Então, aquele que estiver mais preparado para o local da prova vai ter vantagem, sim. Então, nós sabemos que eles têm um tempo competitivo, não vamos falar ainda em medalha, mas que a situação, dependendo do dia, pode ser muito favorável para aquele que se preparou ali. E o Gilvan, o Edson, tanto eu também, que já treinei na raia lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, praticamente decoramos, sabemos as situações que podem ser enfrentadas ali, né? E no evento teste no Rio de Janeiro, a principal reclamação dos demais remadores do mundo era justamente a questão do vento, né? Então, o tempo de 34 não é um tempo real, porque tinha vento contra, mas eles já registraram, sim, em controles nacionais, um tempo competitivo para estar ali numa final, e aí na final tudo pode acontecer, né? A questão nos 200 metros de tu ser o campeão ou o último colocado, resolve isso aí em um segundo. Lá no Rio de Janeiro serão dois momentos, semifinal e a decisão propriamente dita, dias 17 e 18 de agosto, é isso, né? São 3 momentos, na verdade. Momentos. A eliminatória, que todas as embarcações disputam, a semifinal, e aí a partir da semifinal, somente os melhores colocados passam para... Vão 9 também, assim como no Pan-Americano, para disputar a medalha, o pódio, no caso, apenas 9 raias ou não? Para nível olímpico, pelo novo regulamento, serão 8 raias. 8 raias. Isso mesmo. 8 países estarão competindo, 8 embarcações, vamos colocar assim, né? Uhum. Mas cada país tem uma embarcação, né, nessa categoria ou pode ter mais? Jogos Olímpicos, somente uma representação por país, em cada categoria. Tu tocaste na questão da Lagoa Rodrigo de Freitas, né? E a questão da poluição foi muito reclamada, né? Algumas pessoas até alegaram que ficaram doentes, alguns atletas estrangeiros. Como é que vocês avaliam a situação da Lagoa, se isso pode ser prejudicial, ou se de fato é a situação para o atleta? Que a pessoa que tem em casa torcendo fica mais fácil ali, né? Mas para o atleta a situação da Lagoa preocupa? Não. Da Lagoa Rodrigo de Freitas em específico não. Já teve ali um grande evento que foi os Jogos Pan-Americanos de 2007. Não foi motivo negativo de forma alguma, né? A questão da poluição está voltado mais ao ambiente onde terão as provas olímpicas de vela, né? Uhum. Mas em relação à Lagoa, para a canoagem não vai haver uma influência por a água estar imprópria, digamos assim, para banho ou não, né? A balneabilidade dela não interfere na corrida, digamos assim, do caiaque. Se tinha um problema em 2007, que era a questão das algas que estavam se proliferando lá, mas de lá até o presente momento eles vêm fazendo constantes manutenções, né? Principalmente agora para os Jogos Olímpicos, e não se teve no evento teste nenhum indício assim, ou alguma embarcação que tivesse sido prejudicada por conta disso, né? Então, quanto a isso, não vai ter nenhum problema. Uma coisa que me chamou a atenção é que você estava falando que o Gilvan e o Edinho deram 140 remadas, né, nesse período aí. Com toda a questão envolvendo disputa de vaga olímpica, com água, vento, a água propriamente dita já impõe uma resistência, né, aos competidores, o vento e tudo mais. Como é que vocês fazem para calcular a quantidade de remadas? Eu fico curioso para saber, porque são 34 segundos... Vocês calculam remada por remada? Ou é uma média? Como é que vocês fazem isso? É uma média por minuto, né? Como se fosse a velocidade média km por hora. Porque na hora que está ali, vocês não ficam 1, 2, 3, 4, é isso não? Sim. Também? É, exatamente. Mas é uma maneira de concentração, é isso? Na verdade, esse sistema de contagem de remadas, ela é combinada com a velocidade do barco, tá? Então, o Rui vem fazendo um excelente trabalho com a seleção brasileira e ensinar os atletas a controlarem o próprio ritmo através das suas remadas, né? Das suas contagens, das suas no contagens. caso, vai contando. Isso. Então, é uma forma que ele tende a avaliar o quanto os atletas estão preparados, né? E qual o real giro, digamos assim, do barco. Então, tem um certo limite, né? Que os seres humanos ainda não ultrapassaram, digamos assim, as 160 remadas no sprint a 100%.
Tá? Então, dentro desse limite que se tem uma média, né, se trabalha dentro disso. Então, o Gilvan vinha me passando alguns dados que eles estavam com uma frequência muito elevada e combinando com um excelente nível de força. Né? O Gilvan, no último ano, cresceu muito em força, se igualou ao Edson em algumas avaliações. E o Edson sempre foi um atleta extremamente forte, sempre se destacou por isso. E o Gilvan conseguiu buscar o índice do Edson, por isso que a dupla ficou bem sincronizada também nesse aspecto. E um outro fator importante é o técnico. Quando o Gilvan começou a remar, quando eu comecei a remar com ele em 2001, o Edson já era um remador que nós tínhamos como ídolo, né? Porque era uma referência, já na época do Sebastião Quattrin também. E, de alguma forma, nós podemos aprender, né, as técnicas de remada observando Edinho, observando Sebastião Quattrin, observando outras referências, Guto Campos na época. Então não é dificultoso quando tu tem um espelho no qual tu te baseou e tu entrar no barco com esse atleta e conseguir remar junto com ele. Então nós tivemos muitas outras oportunidades de remar juntos. Eu fui um parceiro do Edinho em 2009, obtivemos aí a 10ª colocação no ranking mundial. E remei com o Gilvan também, então os estilos são iguais, tecnicamente. Então era só igualar o nível de força. Então isso tudo distribui depois com contagem de remadas, encaixe de remo na água, altura de remada. Sim. Para que o resultado aconteça. Para acontecer isso que aconteceu. Vamos fazer um intervalo agora? Pode ser? Positivo. Como é que nós vamos dizer não, né? Como é que não pode dizer não hoje, né? A gente vai fazer um intervalo de 1 minutinho no programa Central do Esporte. Em seguida a gente volta. Para você também que está nos acompanhando aí pelo Unifra Online, o nosso canal do YouTube. É 1 minuto e estaremos de volta. Atitude pro meu futuro, com conhecimento transformar o mundo, no vestibular de inverno do Centro Universitário Franciscano. Vestibular de Inverno 2016. Inscrições até 6 de junho pelo Unifra.br. Prova única 4 de julho. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Ela conquista tudo que eu não consegui conquistar. Quero que ele seja um grande homem, né? Tenha um futuro brilhante pela frente. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Central do Esporte está de volta aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET, hoje com José Quintana Júnior aqui ao meu lado. Tudo certo, Quintana, de novo? Professor Gilson Piber também. O nosso convidado hoje é o Givago Ribeiro, irmão do canoísta Gilvan Ribeiro. Givago, que também conquistou títulos aí, né, no Campeonato Pan-Americano e tudo mais. Hoje está acompanhando, é nosso convidado aqui no programa Central do Esporte. Professor Gilson Piber, a gente estava falando no intervalo aqui sobre um levantamento até que o professor fez da diferença de idade entre o Gilvan e o Edinho, né? Pois é, Jareta, e eu ouvi atentamente a resposta do Givago. A última colocação, principalmente, né? Quintana. Como se dá essa sincronia, né, de um atleta experiente, 34 anos, que é o Edinho, e do Gilvan, que também não dá para se dizer que é experiente, mas tem 27 anos, né? Tem 7 anos a menos. Né? Num esporte que tem que ter força, tem que ter técnica, tem que ter precisão, estratégia.
né? E a gente vê outras modalidades, né? Com 34 anos o atleta já está, né, na linha descendente, vamos dizer assim, né? E parece que na canoagem não, o atleta ele vai ficando experiente e ele parece aquele bom vinho, né? Aquele bom vinho que fica cada vez melhor. Gostaria que tu explicasse também essa relação da idade, enfim, com o próprio treinamento, se já tem um treinamento especial para não sobrecarregar muito. Na verdade, essa diferença, né, ela pode parecer grande, mas o Gilvan também é um atleta que se adapta facilmente a novas técnicas, né, a novos estilos. No decorrer desses 15 anos se mudou muito em estilo de remada, tamanho de remo, marca de remo, isso tudo influencia em algum momento no rendimento. Tá? Adaptar-se à técnica do Edinho, por exemplo, que nós falamos que é um cara mais bruto, um cara mais... tem uma musculatura, né, mais hipertrofiada, acaba sendo um ponto positivo para quem vai remar com ele. Tanto que o Gilvan passou a remar na parte de trás do barco e o Edinho na frente, justamente para que pudesse visualizar a remada do Edinho e adaptar-se melhor a ela. Quando, ao contrário, isso não aconteceu. Né? De repente, o Edinho, por ter mais experiência e já ter uma remada decorada para ele, talvez não conseguisse se adaptar à remada do Gilvan. Então, quando inverteu, o Gilvan conseguiu facilmente pegar o estilo de remada e fazer ela igualzinho. E o que vale, na verdade, na questão técnica da canoagem, é que a mesma força seja aplicada no mesmo instante. Isso dá o sincronismo. Não é somente o que a gente vê de fora, a remada juntinha, mas sim o mesmo ponto de força no mesmo local e no mesmo instante. Mas como faz isso? Como é que faz, hein? Como é que eu vou saber, por exemplo, se está eu e você remando, como é que eu vou saber a intensidade que você está aplicando no remo de um lado e de outro para... Como é que os atletas fazem esse sincronismo? Isso é mágica? Com o decorrer... Quase uma mágica. Né, do treinamento, tu vai sentindo as aplicações de força. Né? Então, o atleta que está à frente, ele observa que o barco avançou antes mesmo dele remar, então ele já sabe que o de trás antecipou. Ao contrário, se ele vai puxar uma remada e sente que está pesado, é porque o de trás ainda não encaixou. Então, há um diálogo constante para que haja, né, essa interação e que esse sincronismo fique 100%. Acontece às vezes em alguns momentos da prova e está tão cansado e fadigado de se perder essa sincronia, daí vai na raça mesmo. Mas em grande parte dos resultados, as duplas mais sincronizadas, bem preparadas fisicamente, são as que são as vencedoras. Sim. Essa chegada ela é sensacional porque tu vê que a embarcação canadense, pelo menos claro que a câmera fechada ela está num ângulo em diagonal, né? Ela não está de frente, né? Ou acompanhando a linha, mas a sensação que se tem é que os canadenses chegam a passar a embarcação do Gilvan e do Edinho e eles retomam, né? Naquela questão da tomada da câmera anterior, aí já se percebe eles na frente, mas parecia que os canadenses iriam tomar frente, né? Exato. Não, eu acredito que eles chegaram a passar um pouquinho, nesse momento, não? Givago. Olha só, a impressão que a gente tem é de que os canadenses estão na frente. Eles chegaram a ultrapassar, será? A nossa base é bem no início da imagem, onde eles têm um alinhamento numa boia que me representa ser a boia de 40, 30 metros finais. Ali a gente vai ter uma real situação do alinhamento deles. Me parece que, naquele momento, eles estão muito próximos, não há definição de quem estava à frente. Aí a frequência do Brasil, muito mais acelerada que a do... Agora, assim, ali, ó, nessa boia aí, ó. Ali é possível ver que eles estão juntos e que não há uma definição. Olha só, nesse instante aí, nós temos... Olha, a diferença é muito pequena mesmo. Aí Canadá um pouquinho à frente, ó. Aí Canadá um pouquinho à frente. Né? E a partir daí tu muda o ângulo da câmera, mas é onde o Brasil começa a ter uma reação e tirar aquela pequena diferença que rendeu a vaga olímpica ali, ó. O professor Gilson Piber falou que ficou bastante emocionado, né, com a prova, ele conseguiu acompanhar também em tempo real. Eu fiquei em dúvida no resultado final. Ficou em dúvida. Deu para perceber emoção, inclusive, no relato. Exatamente. Não, e eu fico imaginando o coração, enfim, tudo que, né, o psicológico de tudo mais. Agora, imagina como deve ter sido para uma pessoa que já disputou a prova com o Gilvan, provas assim, companheiro dele lá,
que eu tenho certeza de que faria de tudo para estar lá, e a gente sabe as circunstâncias pelas quais ele não está lá, e hoje ele está aqui no Central do Esporte. Como é que será que foi para ele, Quintana, acompanhar isso, hein? Eu acho que eu vou tirar minha cabeça da tua frente aqui para deixar tu enxergar aqui. Vamos dar uma olhadinha ali na tela? Vamos ver como é que foi essa torcida, como é que foi? Olha só. Vamos, Gilvan, vamos, Edinho! Bora! Bora! Bora, vem, tá na frente! Vamos, Brasil! Vamos! Calma, Givago. Vamos, vamos, pô! É agora. Vai, Brasil! Vai, Brasil! Brasil! Não, Brasil! E aí, Ele já Givago? tinha certeza quando terminou a prova da... Já dá pra se emocionar um pouquinho Chega de novo. até se hein? emocionar, Givago. A ideia é que eu narrasse a prova, né? Eu vou preparar um vídeo, depois eu mando pro Gilvan, narrando a prova, Sim. dizendo, o Brasil largou bem, vocês fizeram tanta frequência de remada e tal. E aí não consegui. Pô, ele não narrou a prova, mas a gente fez um mix aí mostrando a prova e ele, vamos dar uma olhada de novo ali, olha só, o Robson Brilhante vai rodar pra gente, foi ele que fez essa edição, olha só. Vamos, Edinho! Bora! Bora! Bora, vem, tá na frente! Vamos, Brasil! Vamos! Metade da prova aí já. Fiquei em dúvida. Aflição. Vamos, vamos, pô! Vai, Brasil! Vai, Brasil! Brasil! Parabéns pro Robson aí pelo trabalho, hein? Olimpíada! Olimpíada! Imagine aí, Givago. E tu estava sozinho ali no local? Que Não, depois começou a chegar os vizinhos, começaram a entrar de casa, o que está acontecendo aqui? Aí eu expliquei, todo mundo começou a comemorar junto ali, mas de uma forma mais tranquila, sabe? Tu conseguiu dormir à noite? Depois foi mais tranquilo, assim, né? Já estava mais aliviado, a adrenalina já tinha baixado, mas eu fiquei nessa expectativa e depois que aconteceu o resultado, eu fiquei com a adrenalina, o que é que eu faço agora, sabe? Tipo, sair correndo, sei lá. E aí o Gilvan logo já foi conversando comigo, me explicando também como é que tava, o que ia acontecer e tal. Daí eu mandei o vídeo pra ele e falou, cara, agora que eu parei de chorar, tu me manda esse vídeo. E aí ele falou, deixa eu chorar mais um pouquinho aqui. Daí depois a gente já ficou conversando e ele me explicando as questões mais técnicas que eu sempre quero saber, né, o que aconteceu. E depois a gente já foi tratando da chegada, como é que a gente vai fazer, a chegada dele, que dia ele vem. Que dia ele deve chegar? Ele chega no dia 1º, agora de junho, acho que na próxima quarta, né? E aí eu tô organizando aí uma festa aí para receber o Gilvan na cidade. É isso que eu ia lhe perguntar, né? Porque a festa já foi grande com a chegada do PAN, né? Com a medalha. E agora a expectativa com essa conquista. Que era o grande objetivo de vocês, da família Ribeiro, era chegar à Olimpíada. Né? Sem dúvida. Desde que a gente começou, quando o professor Evandro ali no Parque Náutico falou para nós assim, vocês têm um potencial de chegar numa Olimpíada. Mas a gente não sabia nem o que era canoagem direito, ia saber o que era Olimpíada, né? E aí ontem eu estava explicando para uns colegas meus o que isso representa. É mesmo que tu chegar num campo ali da várzea e dizer para um menino que você vai disputar a Copa do Mundo, né? Muitas vezes não se tem ideia da grandiosidade disso. Mas quando se descobriu o que era uma Olimpíada que é o ápice do esporte, né, no mundo, a gente falou, então a gente quer estar lá. Se esse é, digamos assim, o que há de melhor, né, então lá que a gente deve estar. E assim foi, toda a conquista, desde o Campeonato Sul-Americano, Brasileiro, Pan-Americano, enfim, como foi aí, para chegar na Olimpíada. Então, sem dúvida, esse é o grande foco, né, agora já está realizado. Ué, que maravilha. Eu tenho um monte de perguntas a fazer, mas eu não quero também tomar favor, conta. Vai, fica à vontade. Tomar conta do programa. Rema, toca o barco. Primeiro eu vou fazer uma pergunta de um negócio que me incomodou bastante, fiquei muito pensativo. Participei de um seminário na área do direito fim de semana e uma palestra era sobre o trabalho infantil, sobre a questão dos cuidados, de tudo que envolve o cuidado com o menor, né? O pessoal que quiser saber, inclusive, pode acompanhar a edição do Jornal Central do Jornal do Unif, Jornal do Unif, que passa logo depois do Central do Esporte hoje. Tem uma reportagem sobre esse... o Central vai depois. Perfeito, perdão. Antes, mas pode ver na reprise. No Unif Online, exatamente. Isso, ou no YouTube. Pode acompanhar. Tá tudo certo. O jornal sempre antecede o Central do Esporte.
E eu fiquei incomodado, assim, até nem vou citar nomes e nada, porque eu acho que o direito de resposta tem que ser dado ao vivo, né? Aquela coisa quando está falando de uma pessoa. Mas a defesa em si da tese da profissional nessa área, eu achei ela muito de um lado, só do lado jurídico. E a gente que acompanha o esporte há tantos anos e sabe, por exemplo, da história de vocês, eu fiquei me questionando, porque o que ela diz é o seguinte, ela falou muito do esporte coletivo. A criança que se submete a uma carga de treinos muito forte, ela estaria, sim, enquadrada num perfil profissional, ou seja, empregatício, o que seria algo que fere a defesa da criança e do adolescente, o direito à infância, à educação, a brincar, não ter aquele compromisso. Eu fiquei incomodado com aquilo, não porque a lei seja... Realmente eu acho que tem que proteger no âmbito geral, não pode permitir certas barbaridades que a gente sabe que existem. Por um outro lado, eu fiquei pensando na questão de vocês, me veio o tênis na cabeça, porque, na verdade, a gente sabe que o esporte individual requer, às vezes, até um trabalho maior que o próprio esporte coletivo, nessa questão da formação física, da formação técnica. Às vezes, alguns países, os atletas até são lançados mais cedo, ou seja, começam antes e uma carga muito mais forte que a brasileira, porque hoje vocês têm uma seleção por trás, tem toda uma questão de patrocínios, mas vocês ralaram por muitos anos por conta de vocês, pelo sacrifício de vocês. Essa é a realidade nossa, né? O que tu pensa sobre isso, a questão da formação do atleta? Foi uma escolha de vocês, mas vocês começaram muito jovens. O que vocês pensam a respeito disso? Eu acredito muito Eu tive uma conversa com médicos da medicina do esporte. Eu sempre tento conciliar minha área de educação física com médicos da medicina do esporte. E eu questionei o médico, o Dr. Henrique Pinheiro, que nos acompanha até hoje, né? E eu falei, doutor, um atleta, qualquer pessoa pode ser atleta, como que acontece isso? Por que eu sou atleta e tu não é, por exemplo? Ele disse que não, que o atleta, ele já tem, né, no seu biotipo, na sua, digamos assim, fisiologia, as adaptações que o levam a isso, a buscar isso. Tu vai perceber logo, como eu trabalho com crianças também na formação aqui em Santa Maria, formação de atletas na canoagem, tu percebe que aquele que se desponta, ele busca isso naturalmente. Ele quer isso porque o corpo dele reage favorável ao treinamento. Então, é a mesma coisa que quando você está brincando, observa as crianças brincando, sempre tem aquele que é o mais esperto, que é o mais ligado, que tem mais disposição. Não que os outros não tenham, mas é que talvez aquele ali disponha de uma carga genética propensa a se tornar um atleta. Né? Então, é muito natural do ser humano isso. Né? Muitas vezes a gente querer julgar de uma forma jurídica a exposição, né, de um jovem por estar, de repente, a trabalho, é uma forma um pouco singular, porque nós podemos interpretar de uma outra forma. Podemos avaliar pela questão fisiológica, pela predisposição genética dessa pessoa. Né? Observa-se que os jovens atletas hoje são muito satisfeitos com aquilo que eles estão realizando. E quando a gente traz isso para uma linha social, onde eu tenho uma criança carente, uma pessoa muitas vezes que não tem pai, não conhece o pai, muitas vezes não conhece a mãe, é criado pelos avós, pelos tios, e acaba então o esporte sendo uma chance, uma oportunidade muitas vezes única na vida de ascensão. Né? Então a gente pode também trazer para as questões jurídicas em que momento a gente quer encontrar essa criança. Se no futuro num pódio ou em frente a um júri. Né? Que é o que na periferia eu observo isso. Eu me criei, nasci e ainda vivo lá. E é o que a gente observa. Eu olho para uma criança e muitos são aqueles que apontam, esse aqui vai ser um futuro, entre aspas, marginal, porque se comporta dessa forma. Ao contrário, quando tu observa uma criança remando todas as tardes na barragem, o que se espera? Que esse aqui seja o futuro atleta. Então, acho que ainda nossa cultura ainda não está pronta para que a gente possa fazer essa interpretação tão massiva e jurídica. Assim. A gente ainda tem que trazer as questões sociais, tem que interpretar também as questões fisiológicas e genéticas de quem está praticando os esportes. Né? Eu concordo com o Givago. Até o que eu senti falta aquele dia foi justamente do debate, porque fica a opinião muito do lado só, quem está preocupado em, de certa forma, proteger no âmbito geral. Né? Ela falou até a questão da artística, as crianças que fazem novela têm que cumprir horas, ficam horas e horas ensaiando para o comercial, gravam 60 comerciais por mês, e que os pais que apostam, quer que seja famoso e tal. Realmente existem situações, hoje o caso do futebol,
que o pai sonha que o filho jogue pelo time do coração ou ganhe dinheiro indo para a Europa, e aí a criança passa por uma questão de treinamento. Mas quando é uma opção, como tu disseste, que vem da criança, que ela quer e ela está satisfeita com aquilo, de certa forma ela está tendo prazer ela está tendo prazer com aquilo que ela faz. Então é uma opção, não deixa de ser uma brincadeira, porque ela tem prazer. Eu estava conversando hoje com o nosso cinegrafista Márcio Santos, nós caminhando na hora do almoço ali, e o Márcio agora está chegando à fase dos 40, tem que se cuidar, exercício físico, aquela coisa toda. E aí eu conversava com ele uma coisa que é fato. Às vezes, todo mundo sabe que tem que fazer exercício, só que tem exercícios que não dão prazer. Às vezes uma caminhada não dá prazer, às vezes eu não sinto prazer correndo, por exemplo. Mas jogando tênis, o futebol, o joelho não me deixa mais, mas eu sentia muito prazer jogando futebol. Um exemplo, então, o esporte ele libera uma série de sensações que para a criança que gosta disso, com certeza é satisfatório. Tu se arrepende do que passaste todo esse período de tempo para chegar onde chegou? Jamais. Meus filhos vão passar por isso com toda a certeza do mundo. Eu espero que a minha sobrinha, que nasceu há alguns meses atrás, também seja uma futura atleta também, né? Que o esporte possa, digamos assim, trazer uma nova cultura de vida e de saúde para as pessoas. Que não chegue nos 40 para começar a se preocupar em praticar o esporte. É isso que falta hoje, que a gente vê no âmbito escolar, né? A educação física. Eu que sou educador físico, a gente percebe o quanto ainda se luta para que se tenha uma real educação física dentro de uma escola. Uma cultura seja disseminada entre os nossos jovens para que não espere chegar aos 40 já com uma doença, já com uma lesão, enfim, para depois cuidar da saúde. Né? Aquele que hoje se atentar ao esporte como uma ferramenta, né, para a saúde, para a cultura, para o lazer, enfim, toda a gama que o esporte pode ofertar dentro de uma sociedade, certamente, né, terá sucesso. Não tenho dúvida disso, a gente vê nos outros países como isso funciona e tenho certeza que é a chave, um dos segredos para o sucesso. Léo Divago vai estar em breve no Jornal da Unifra, numa reportagem da nossa acadêmica Tamires Rosa, falando justamente sobre isso, né, sobre a questão do esporte, que cada um deve se adaptar, ou qual esporte é mais adequado para cada praticante, digamos assim. Já falei demais, eu acho. O Robson Brilhante está pedindo para fazer um intervalo daqui a pouquinho. Vou fazer em seguidinha, mas antes eu quero mostrar a narração oficial da prova e mostrar que no inglês, ou enfim, no inglês canadense lá, o narrador se enrolou um pouquinho para falar o nome dos primeiros colocados. Vamos dar uma acompanhada aí, depois eu quero um comentário do Divago. With a gold medal, Edson Isias Freitas de Silva and Gilvan Brittencourt Ribeiro, Brasil. Y en primer lugar, medalla de oro, Edson Isaías Freitas de Silva y Gilvan Bittencourt Ribeiro, del equipo del Brasil. Volta para nós no inglês lá de novo, Robson. O espanhol foi melhor, né? O espanhol foi muito melhor, mas o Robson Gilvan, olha lá. Eu vou quase disse, sou eu? Olha só. Medal, Edson Isias Freitas de Silva and Gilvan Brittencourt Ribeiro. Gilvan Brittencourt Ribeiro. E aí, Divago? E em primeiro lugar, é um pouquinho diferente, né, do que a mãe registrou, né? Mas a figura mostra que é o Giovana, né? Não tem. Tu que pretende ter filho atleta, se preocupa na pronúncia no inglês, né? Tem que começar a se preocupar com isso, né? Agora a gente vai fazer mais um minuto de intervalo. Na sequência a gente volta para o terceiro e último bloco do Central do Esporte. Eu sou a coisa mais importante do planeta. Sou forte, sou indispensável, sou mais eu. Afinal, todos precisam de mim. Não tenho cheiro nem gosto, sequer tenho cor. E mesmo assim, todos precisam de mim. As pessoas, as plantas, os animais. Tudo aquilo que habita a terra tem em mim a satisfação de suas necessidades. Sou a lágrima que sai dos seus olhos, o aguçar da sua boca sedenta. Limpo, floresço, regenero, hidrato e mato a sede. Sou tudo que há de melhor e preciso me proteger, pois um dia posso me extinguir e sem mim, todos à minha volta virarão pó. Preciso me proteger e preciso que todos me protejam. Sou importante demais para acabar. Eu sou água. Somos todos água. Atitude pro meu futuro.
Vestibular de inverno do Centro Universitário Franciscano. Vestibular de Inverno 2016. Inscrições até 6 de junho pelo Nifra.br. Prova única 4 de julho. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. O Central do Esporte está de volta pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET, hoje com José Quintana Júnior, professor Gilson Piber e o nosso convidado, Givago Ribeiro, atleta da canoagem, também que tem um belíssimo projeto social em Santa Maria desenvolvido, né? Junto à Associação Santamariense de Esportes Náuticos. E a gente tinha concluído o bloco anterior falando dessa questão do trabalho infantil, né, Quintana? Sobre a discussão, sobre que me chamou a atenção no fim de semana, né? eu queria muito ver isso lá de quem teve parte da infância dedicada aos treinamentos, né? Sim. Uma coisa que a gente estava conversando aqui no intervalo agora é o seguinte, eu até fiquei atento ao que vocês estavam falando, eu até respeito esse posicionamento que essa professora colocava. De forma alguma. No entanto, eu acho assim que daqui a pouco a gente levar para esse lado de que caracteriza-se um trabalho infantil, eu acho que é um certo exagero. Eu volto a repetir, eu respeito o posicionamento da professora, enfim, da especialista, mas eu acho que levar para o lado... Daqui a pouco, né? Eu acho que é um pouco exagerado. É por isso que eu acho que eu preciso ter o debate. Eu me considero um atleta frustrado, no sentido que eu não comecei a treinar outros esportes antes. Eu me descobri no tênis depois de velho, não tem chance nenhuma, entendeu? Um exemplo. Mas daqui a pouco no próprio futebol, se tivesse feito um reforço maior nas pernas, questão do joelho. Enfim, eu queria ter justamente o contrário, ter treinado mais na infância, ter tido uma base da parte física muito maior do que a que eu tive. Porque eu nunca cuidei muito da questão, sempre gostei de disputar vários tipos de atividades, mas nunca fiz reforço físico. Sim. E meu joelho não aguentou. A gente falou do Gilvan Ribeiro, que conquistou vaga para a Olimpíada. Nesse final de semana ele está na República Tcheca, disputando a Copa do Mundo de canoagem, né? E quem também está fora do Brasil e também tem chance de... E eu acredito que vai estar, para não dizer que já está, né? Na Olimpíada, professor Gilson Piber. Esse mês agora, 31, não é? Exatamente. É a Maria Portela, né? Ela disputa nesse fim de semana o World Masters na cidade mexicana de Guadalajara. Te traz boas recordações ou não? Sem dúvida. Guadalajara, né? E ela vai estar lutando lá, mas no fim de semana ela esteve em Santa Maria, esteve visitando a família e tudo mais. Eu aproveitei pelas redes sociais ali para bater um papo com a Maria Portela e ela me disse o seguinte, que aquela divulgação, né, do dia 30, 31 de maio, na verdade passou para 1º e 2 de junho. E ela está, digamos assim, na Olimpíada, mas ela quer esperar o anúncio oficial da equipe brasileira. E aí, professor Gilson Piber, eu fui dar uma pesquisada no ranking, que segundo a Maria Portela é o que vai ser considerado na hora de escalar a equipe. Mas a Maria Portela, pelo menos até hoje, está na 15ª posição, subiu 4 posições no ranking. Mundial. O ranking mundial, perdão. E tem 1.188 pontos. A Bárbara Timo, que é a brasileira mais próxima dela, acabou caindo muito no ranking, é a 54ª neste momento, tem 248 pontos. Mesmo que fosse disputar o World Masters, não alcança, enfim, a Maria Portela está na Olimpíada. Só o pessoal de casa entender o que o jeito quer dizer com esse monte de número, né? Que na verdade ela está competindo com a brasileira. Ela vai representar o Brasil. Então hoje a nossa Maria Portela está muito mais bem ranqueada do que a Bárbara Timo. Precisaria que a Bárbara Timo passasse ela, ou seja, dá para se dizer que é impossível a Bárbara Timo passar. Então, sim, só se acontecesse alguma situação de última hora. Por isso que ela deve estar aguardando o anúncio oficial. Daqui a pouco para não frustrar ninguém, né, professor? Mas eu acredito que o senhor também, o Quintana, enfim, ela está na Olimpíada, falta, né? Só receber o só passaporte. O anúncio oficial, né? Nem precisa de passaporte, é no Brasil aqui mesmo, né? Só o carimbinho ali, ó, olímpica, que nem Que momento para Santa Maria, o Gilvan, né? Já tem, né? 1º e 2 de julho. Pois o professor Gilson Piber pode nos auxiliar nessa. Parece que a gente está chamando ele de velho aqui. Muito pelo contrário, experiente e uma pessoa de um conhecimento vasto no esporte. Não, e muito importante, eu não falei nada. Foi tu que está falando. Boa. Professor, eu não me recordo de Santa Maria ter tido 2 atletas olímpicos disputando uma Olimpíada. Se não estou enganado, em 92, em Barcelona, houve um atleta do handebol. O Miltinho, né? Que esteve lá representando, né? Mas em outras Olimpíadas, não. Eu acho que foi o Miltinho que disputou no handebol. E agora, né? A Maria Portela é natural de Julho, né? Sim. De Julho de Castilhos. Mas o Gilvan nasceu em Cruz Alta também, né? Nasceu lá em Dias, questão de Dias, talvez Santa Maria. Mas foram adotados, criados esportivamente aqui, né? Perfeito.
Então, Teve a Maria Portela, digamos, em 2012, né? Aqui que ela e agora vai ter 2. Ela começou o judô aqui, né? Sim, O que me chama a atenção disso, qual outra cidade no estado, até mesmo, na região sul, né, tem 2 atletas de nível olímpico, né? E a minha grande preocupação hoje como gestor de esporte aqui em Santa Maria, com a Sena, é o que poderá ser feito para nutrir isso na cidade. Para que a cidade comece a acreditar mais em sonhos olímpicos, investir mais em sonhos olímpicos, para que as pessoas possam, de alguma forma, vislumbrar melhor, né, os seus atletas, e Santa Maria tem essa questão, né, de ser mais bairrista, de torcer pelos atletas. A gente vê na rede social o quanto está tendo, né, de retrospecto positivo a classificação do Gilvan. Então já me parece que Santa Maria está pronta para isso, mas precisa, né, um movimento, digamos assim, pode ser do poder público, por que não, para que isso realmente aconteça num âmbito maior, num projeto maior, para que mais pessoas tenham acesso, mais crianças possam participar, sabe, nesse sentido, como o Caxias do Sul fez naquela ocasião que nos adotou, né, um projeto olímpico. Por fim, o Gilvan hoje, novamente aqui pela Sena de Santa Maria, mas poderia estar lá também, né? Então, eu espero que nós possamos tomar um proveito positivo, né, dessa classificação do Gilvan, agora com a Maria Portela também se concretizando, e que outras modalidades, por que não, se entusiasmem também a traçar sonhos olímpicos, né? Pois é. O Givago está certíssimo, né, nisso que ele fala, porque se não fosse a dedicação deles, na individual, e o caso da Maria Portela, Santa Maria nem saberia da existência dessas pessoas e não estaria representado nos Jogos Olímpicos. Ou seja, precisa a cidade se envolver, que é muito fácil agora a cidade se orgulhar deles, com o resultado pronto. Mas é preciso que a cidade também participe do processo. Muita gente vai aparecer lá para dar um abraço no É preciso Gilvan, que a cidade agora, neste momento, ela participe na formação de novos atletas, já que eles deram esse pontapé inicial. Muita gente vai aparecer. Agora que a criança é bonita, todo mundo quer ser o pai, quer ser a mãe, né? Quando a criança era feia, bom, aí não sei se é meu. Tenho certeza. Eu sei como é que é isso. É bem Givago, isso. Trabalho na Sena e a travessia do Rio Jacuí. Como é que estão os preparativos? A Sena, nós estamos agora, né, com uma nova turma de remadores lá do bairro Campestre. Continuamos atendendo o Projeto Remar, é o nosso carro-chefe, sempre será. E muito mais entusiasmados, né, depois com a notícia da classificação do Gilvan, já começam a cantar hino do Brasil e já começam a viver esse momento olímpico, né? E nós recentemente aprovamos um projeto junto à Confederação Brasileira, né? Estamos recebendo embarcações olímpicas oficiais da Confederação Brasileira, recebemos um K4 e um K2, já estão em transporte para Santa Maria. Isso mostra o reconhecimento da Confederação com o trabalho que a gente está realizando aqui em Santa Maria. Já recebemos da Federação Gaúcha uma embarcação também, um outro K4, para que nós pudéssemos nutrir a equipe de base. Então, hoje Santa Maria, através da Sena, com a canoagem, está colhendo muitos frutos, né, que foram plantados desde a sua fundação, no dia 27 de dezembro de 2010. Então, hoje, né, esse é um momento de colheita, né, tanto olímpica quanto, né, de reconhecimento da Federação, da Confederação Brasileira. E com isso, nós, dentro do que propõe a Sena, que é popularizar o esporte, estamos organizando a segunda travessia do Rio Jacuí. Acontece aqui em Agudo, entre os municípios de Dona Francisca e Agudos. Quais os dias? Será no dia 16 de julho, um sábado. Nós esperamos para esse ano 150 remadores, vindos de todas as partes do estado, né? E a gente espera que esse evento cresça para que a Federação Gaúcha crie, já está em trâmite isso, né? O encontro gaúcho de remadores, no caso, porque a gente quer reunir remadores de todas as partes, né, lá da fronteira até a Serra Gaúcha, digamos assim, em um único momento, né? Então, a Travessia do Jacuí é uma prévia do que a Federação pretende trazer aí para o estado, num grande festival, digamos assim, de canoagem. Legal. Nessa quarta-feira tem Dia do Desafio em Santa Maria. E sabe quem é que traz as informações para nós? A Tamires Rosa, que vai entrevistar esse rapaz aí para uma matéria no Jornal Unif. Vamos dar uma olhadinha aí. Olá, Tamires. Olá, Jareta. É isso aí. O Dia do Desafio está programado para a próxima quarta-feira, dia 25 de maio. Então, os santamarienses já podem começar a se alongar, deixar a preguiça de lado e entrar no clima dessa competição saudável que acontece em todo o continente americano. Este ano, Santa Maria vai enfrentar a cidade mexicana de Campeche.
Essa disputa foi feita por meio de sorteio em São Paulo pelos organizadores. O objetivo do Dia do Desafio é fazer com que as pessoas interrompam as atividades rotineiras e pratiquem por pelo menos 15 minutos consecutivos qualquer tipo de exercício. Vence a cidade que mobilizar mais pessoas nessas ações. A atividade física hoje tem buscado coisas que nos facilitam, né, a performance da pessoa, o condicionamento muscular, a evitar problemas e doenças importantes e significativas que podem ser prevenidas através de uma atividade física. A Praça Saldanha Marinho, a exemplo dos anos anteriores, será o local de concentração de muitas atividades aqui em Santa Maria. Mas a programação já começa na noite de terça para quarta-feira, com a tradicional corrida noturna. E para participar dela, é preciso doar 2 quilos de alimento não perecível, além de pagar uma taxa de R$ 5. Durante o dia, uma volta ciclística também está programada e a inscrição é gratuita. Quem tiver interesse e quiser participar, basta mandar um e-mail com os dados para lgringues@sesc-rs.com.br. Vou repetir para o pessoal que está em casa. lgringues@sesc-rs.com.br. Para mais informações sobre o Dia do Desafio, o Sesc Santa Maria tem como contatos o telefone 55 32 23 22 88 e também a página do Facebook, através do facebook.com/Sesc Santa Maria. É isso aí, Jareta. Voltamos contigo. Valeu, Tamires. Muito obrigado. Isso aqui que eu lembrei agora, o professor Gilson Piber, que há um ano atrás teve um sujeito que debochou tanto de mim, né, uma partida catastrófica. Eu sou ruim no tênis, tá, Givaldo? Não vai pensar que eu sei jogar bem. Eu só gosto de jogar, mas eu sou ruim. Mas alguém assistiu, deu risada, daí a gente fez aqui no Dia do Desafio 2015. Vamos jogar uma partida de tênis e a gente vai contar para o nosso telespectador quanto foi. Pois é. Passou um ano. Não jogamos ainda, né? Velho, mas na verdade a gente substitui esse desafio, porque eu tenho certeza. O que estão falando aqui no meu ouvido? É verdade. Estão falando aqui no meu ouvido, desafio é o pessoal me aturar aqui na TV Unida. Esse é um desafio diário. E aturar o José Quintana Júnior aqui também. Esse é o nosso desafio. Então, um dia do desafio para nós é todos os dias aqui. Não é só no dia proposto ali pelo Sesc e tudo mais. Claro que é uma brincadeira. Uma brincadeira sadia. Me divertem. Mas um dia nós vamos jogar. Nós vamos ter que jogar, com certeza. Professor Gilson, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. José Quintana Júnior e, claro, Divago Ribeiro, muito obrigado pela tua presença aqui, viu? Eu agradeço, saudações olímpicas a todos. Legal. Central do Esporte volta na próxima terça-feira. Um grande abraço a todos e até lá.